Feliz sábado, igreja. Amados, nós vamos meditar nessa manhã no texto de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 dos versos, inicialmente o verso 38 e 39. Convido a igreja para que possa estar abrindo a sua Bíblia. Todos encontraram? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. 38, Enes. Colocou na tela também. Para os que não trouxeram a Bíblia. 8:38. Vamos ler o que diz o texto. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Paulo escrevendo aos Romanos, amados, e percebendo as dificuldades que eles estavam passando, assim como nos nossos dias, trazendo para nós, para os nossos dias, como se Paulo estivesse escrevendo hoje para nós, ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo ele está enfatizando aqui o amor imensurável de Deus pelo ser humano. Ele não está dizendo que nós temos a capacidade de nos mantermos firmes no amor. Mas, embora nós possamos, nesse amor, embora nós possamos, às vezes, nos estar ligados com outras preocupações, o amor de Deus está disponível a cada um de nós. Aqui dessa imensurável paixão que Deus tem pelo ser humano. Ele diz que nada, ele olha para o ser humano, ele olha para o mundo, ele olha para os dias em que ele está vivendo, ele fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, amados, Paulo ele olha para o ser humano e ele vê um ser humano cheio de falhas, ele vê um ser humano cheio de preocupações, de atividades, de estar ligados a este mundo, mas ele vê ali que o ser humano ele tem um potencial e a capacidade de voltar-se para Deus e viver de acordo à vontade de Deus e para poder ser recebidos com esse amor que Deus tem, que é imensurável pelo ser humano. A preocupação de Paulo era justamente para evitar o que está acontecendo hoje conosco. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão buscando sentido para a vida e não estão encontrando. As pessoas estão voltadas para o mundo, as pessoas estão voltadas para essas preocupações diárias, essas preocupações do dia a dia. Preocupado. No passado não muito distante, as pessoas eram preocupadas com o quê? De ter como se alimentar, de ter um lar para morar, de ter como se vestir. Hoje a preocupação nossa, ela está muito maior. A preocupação é de ter mais coisas, ela é de se igualar às demais pessoas, é de ser superior às outras pessoas. E nós esquecemos do principal, que é o amor de Deus que tem que estar presente em nossas vidas. Nós estamos ligados, amados, a todas as outras coisas, menos ao amor de Deus. Então as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro, ter posses, em ter fama, em ser reconhecidos. E às vezes estão esquecendo do mais importante, que é de ter uma vida em comunhão com Deus. Sabendo nós que nós temos tendo uma vida em comunhão com Deus, todas as coisas que nós necessitarmos, nós vamos ter.
Porque Deus diz que Ele nos atende em todas as nossas necessidades. Portanto, quando Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, ele está dizendo que, por mais difícil que seja a nossa caminhada, Deus ainda continua com o mesmo sentimento de amor por cada um de nós. Quando ele fala que a vida, nem a morte, a vida, irmãos, quando Deus nos concedeu a vida, Ele nos concedeu uma vida com propósito. Ele nos concedeu uma vida com propósito. Quando Paulo fala que nem a morte, Cristo disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas nós precisamos, amados, colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morras, viverás. Nós precisamos crer, nós precisamos demonstrar que nós temos aceitação por esse amor. Paulo, muito sábio em suas palavras, ele fala que nem a vida, nem a morte, justamente porque se você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, ele diz que ainda no ventre da tua mãe eu te escolhi, eu já te conheci ainda no ventre. Então Deus, Ele é o autor da vida. E a nossa vida, criada por Deus, ela tem propósito. E esse propósito Deus conhece. Está nos seus planos, esse imensurável por cada um de nós. E quando Cristo disse que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Paulo está enfatizando também aqui, que a morte não poderá nos separar do amor de Deus. Ele fala que nenhum ser celestial, nem um ser terreno, os anjos são criaturas de Deus. Ele fala que os anjos não podem nos separar, porque como seres celestiais criados e obedientes a Deus, eles vão trabalhar em nosso auxílio. Eles vão trabalhar para o nosso auxílio, para a nossa guarda, para o cuidado para conosco. Quando nós oramos a Deus, nós pedimos, Senhor, que os teus santos anjos possam acampar ao nosso redor. Então Paulo, ele enfatiza também que os anjos, e ele fala que nem dados nem potestades, poder nenhum, amados, poderá nos separar do amor de Deus, se nós tivermos raízes firmadas nesse amor, se nós tivermos raízes firmadas em Cristo Jesus. É isso que Paulo quer dizer para mim, quer dizer para você. Ele não sabe a dificuldade que nós passamos para manter um relacionamento fidedigno com Deus. Paulo, ele não sabia, mas ele conhecia os romanos e sabia a inquietude em que eles viviam, mesmo vivendo na época em que há pouco tempo Jesus havia ali passado. E Paulo escreve a eles, falando para eles se aquietarem, que eles têm um Deus que cuida deles. Então as nossas aflições, amados, elas são passageiras. As nossas aflições, elas são criações humanas. São coisas que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça. Mas nós temos que ter a certeza e a convicção que o amor de Deus, ele é maior do que qualquer que nós venhamos a enfrentar. A nossa fé, ela pode ser contestada, ela pode ser questionada, porque quando a doença, ela nos sobrevém, quando os problemas nos sobrevêm, aí vem o questionamento: onde está a tua fé? Tu andas tanto para a igreja, tu crê tanto em um Deus e agora Ele não pode te acudir, não pode te salvar, não pode resolver o teu problema de saúde. Cadê o Deus que tu serve, que agora por causa do sábado tu perdeu o teu emprego? Por que Ele não conseguiu outro emprego? Amados, isso são coisas do inimigo. O próprio Cristo foi questionado. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário, veio o questionamento, o inimigo colocou no coração das pessoas e questionaram: tu não és o Filho de Deus, por que tu não desce daí? Salva-te a ti.
Houve um questionamento para o Filho de Deus, aquele que era o Salvador, que é o Salvador, que tinha uma missão e cumpriu até o fim, até dizer está consumado. Foi justamente esse amor imensurável, esse amor que é infinito para com o ser humano, foi que fez com que Jesus, naquele momento ali na cruz, ele não questionasse esse insulto do ser humano, esse insulto provocado pelo inimigo, porque ele sabia qual que era a missão dele, qual que era o propósito. E assim como Cristo Jesus, Deus também, ele nos criou com um propósito. O nosso propósito é de servir a Deus. Nós não podemos abandonar as nossas atividades, nós não podemos abandonar o curso da nossa vida, mas nós não podemos viver na contramão da vontade de Deus, amados. Era isso que Paulo estava falando. Embora vocês tenham muita dificuldade, nada vai poder separar vocês do amor de Deus. No capítulo 9, no verso 1 do livro de Isaías, Isaías ele fala com clareza o que pode nos separar do amor de Deus. Ele fala que o que nos separa, que separa o homem do amor de Deus é o quê, irmãos? O que pode separar o homem de Deus? É o pecado, é a transgressão. Qual que é o salário do pecado? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna, é a salvação. Amados, Judas, quando ele traiu Jesus, que ele percebeu o que ele fez, ele suicidou. Judas suicidou por arrependimento. Por que Judas se suicidou, amados? Ele conviveu com Jesus. Ele viu o que ele tinha feito. Ele viu o tamanho do pecado, o tamanho da atrocidade que ele fez. Amados, ele se suicidou por orgulho, por vaidade, por não se render. Por que Pedro negou a Jesus? E depois Pedro voltou e viu que o amor de Jesus, o amor de Deus era maior do que o tamanho da negação que ele fez. Pedro voltou, pediu perdão e foi aceito por Cristo Jesus. O amor de Deus alcançou Pedro, porque Pedro aceitou o sacrifício de Jesus. Pedro entendeu qual era a essência do Evangelho, qual era a essência da missão de Jesus, que era salvar pessoas. Judas não entendeu, amados. E nós temos muitas pessoas que até hoje não entenderam sobre esse amor imensurável de Deus para com o ser humano. Infelizmente, amados, nós temos muitas pessoas que estão fora da igreja, longe das igrejas, mas que estão perto de Cristo Jesus. Tem outros que estão dentro da igreja e estão longe de Jesus. Não entenderam o amor de Cristo Jesus por eles. Às vezes nós podemos estar perdidos dentro da igreja, como Judas estava perdido sendo um apóstolo, sendo um discípulo de Jesus. Judas não entendeu esse amor. O orgulho falou mais alto. A vaidade dele falou mais alto. Talvez ele possa querer dizer que tenha demonstrado arrependimento quando ele resolveu devolver as 30 moedas de prata. Ele possa, naquele momento, querer dizer que estava arrependido. Mas se realmente ele tivesse se arrependido, ele tinha voltado para Jesus, pedido perdão e com certeza ele teria sido aceito. Embora era um cumprimento de profecia, que Jesus ele seria traído, ele seria morto, ele seria crucificado, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Qual é a gravidade da nossa falta de sensibilidade, do desconhecimento do amor de Deus? Às vezes nós questionamos, onde está Deus no momento da minha aflição? Onde está Deus no momento da separação de um ente querido, que a gente ama tanto? Onde está Deus no momento em que nós somos acometidos por uma doença que aos olhos humanos é incurável, mas que para Deus nada é impossível?
Então, Paulo, quando ele nos chama, através dessa mensagem, que nada poderá nos separar do amor de Deus, ele está dizendo para mim e para você, não importa a dificuldade que você tenha passado, aceite o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aceite ser fiel a esse Deus, a um Deus que tudo pode, a um Deus que não mede esforços. Se você não está encontrando sentido para a sua vida, volte a Deus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo é a vida. E esse amor que Paulo fala, é o mesmo amor que João, no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, que ele não sabe dimensionar o tamanho do amor de Deus, que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, nós temos como doutrina na nossa igreja a guarda dos mandamentos. Mas tenha certeza, o jovem rico, ele guardava os mandamentos. Mas no determinado momento que ele encontrou com Cristo Jesus, que perguntou qual que era, o que ele precisava fazer para ter a vida eterna, que Cristo disse, vai, vende teus bens, porque os mandamentos ele disse que já cumpria, vende teus bens, dá aos pobres e segue-me. Abre mão da tua vida em prol da minha. Segue-me, deixa a tua vontade ser submissa à minha. A Bíblia diz que ele se entristeceu e voltou. Portanto, às vezes nós podemos estar, irmãos, buscando guardar os mandamentos, buscando guardar o sábado, evitando andar em lugares mundanos, de fazermos coisas que nós consideramos que não edificam, abdicando de nos alimentar de alimentos que a Bíblia recomenda que são imundos. Mas, felizmente, nós seremos salvos por esse grande amor de Deus, não por nossas obras. Felizmente, porque às vezes nós estamos tão ligados em fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer aquilo, que nós esquecemos do mais importante, dedicar a nossa vida inteiramente a Cristo Jesus. E o que Paulo estava querendo, neste momento, chamar a atenção dos romanos, era porque ele entendia que eles estavam aflitos, eles estavam preocupados. E o mundo hoje passa por aflição. O mundo hoje passa, amados, nunca vi tanta gente doente da mente, preocupada com o futuro, de um futuro incerto, preocupado com o amanhã. E Paulo diz que nem o futuro, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Tudo a seu tempo. Se você se mantiver firme nessa verdade, que nós estamos concluindo aí, na lição da escola sabatina, no meio do estudo do grande conflito, nessa verdade, que é pura, se nós formos fiéis à orientação de Deus, pode cair o mundo, como disse a música, mas nós estaremos em paz. Agora, se nós nos prendermos a buscar sucesso, notoriedade, buscar bens, estar focado somente em posses, em recursos financeiros, nós podemos ter tudo, mas nós não vamos ter paz. Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz, não vos contenteis com as coisas desse mundo. Às vezes nós estamos tão presos às coisas deste mundo, que nós podemos estar, como eu falei agora há pouco, dentro da igreja, porém, perdidos. Nós podemos estar com o pé na salvação, mas podemos estar distante dela. Que Deus possa nos, com sabedoria dos céus, para que nós possamos ter
essa profunda compreensão do amor inabalável de Deus para conosco. Essa profunda compreensão desse amor imensurável de Deus para conosco. Que nós possamos demonstrar o nosso caráter ilibado diante do nosso Deus. Não importa o que nós venhamos a passar, porque quando nós internalizamos esse amor, nós somos encorajados a viver uma vida com propósito. Porque, amados, você não foi criado por acaso. Eu não fui criado por acaso. Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. E nós precisamos entender, se nós internalizarmos esse amor inabalável que Deus tem por nós, nós verdadeiramente vamos entender qual que é o propósito de Deus. E nós vamos poder enfrentar os desafios, nós vamos poder enfrentar as tempestades, nós vamos poder enfrentar as turbulências que o mundo tem colocado à nossa frente. Eu sei que a vida não está fácil para ninguém, mas nós podemos, firmes nesse amor, enfrentar, mesmo com dificuldade, mas resistindo às tentações e os ataques do inimigo. Nós estamos vendo dia a dia nas redes sociais, ataques diversos à palavra de Deus. Pessoas tentando descaracterizar as verdades do que a Bíblia nos traz, justamente para confundir, para nos colocar nessa onda de deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu estou vivendo assim porque Deus quer assim. Deus não quer que você viva de qualquer jeito. Viva um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a minha vida, amados. Mas dia a dia nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela está sendo bombardeada justamente para poder favorecer aquilo que o inimigo tem de mais precioso, que é fazer com que a mentira prevaleça. Nós estávamos comentando na lição da escola sabatina. Vocês creem que o inimigo tem uma verdade? O inimigo tem ou não tem a verdade dele? Tem, irmãos. Há um estudo que diz que uma mentira contada por 10 pessoas, ela passa a ser uma verdade. Ela passa a ser uma verdade. Você tem até um exemplo. Na hora que nós estávamos na lição da escola sabatina, o irmão Zélio mora na Nova Araguatins. Nós moramos aqui um pouco mais distante dele. Mas se ele chegar contando uma história para nós, até vai investigar essa história, ela é ou não é uma verdade? Ela é uma verdade. Agora, se nós, ao investigar, constatarmos que a história dele não tem fundamento, ela passa a ser mentira. Mas até que nós não venhamos buscar conhecer essa verdade, essa mentira ela é uma verdade. Então é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Ele quer que essa mentira dele, ela seja implantada e ela seja regada e ela possa frutificar e permanecer como verdade. Essa mentira. Porque, amados, quem aqui estudou o catecismo da Igreja Católica quando criança? Você achava que era mentira, Rita? Você achava, Giovanete? Você achava que era verdade, não era? Então aquilo para eles é verdade. Só que para Deus é a contrafação da verdade. É uma mentira parecida com a verdade. E é isso que o inimigo quer. Ele quer nos tirar do foco. E Paulo, ele enfatizou, nada vai poder separar vocês do amor de Deus. Nada. Mantenham-se firmes, inabaláveis nesse amor. Entendam que esse amor é um amor infinito. É um amor com propósito. É um amor que tem uma finalidade. E a finalidade do amor de Deus, Deus ele diz que o sonho dele é poder morar conosco nas mansões celestiais. Olha só, que bênção para nós.
E às vezes nós estamos, amados, por estarmos tão ligados ao mundo, nós podemos perder esse privilégio. Então, que nós possamos viver cada dia confiantes nesse amor. Nós sabemos que estamos estudando aí na nossa lição. Hoje nós estudamos o quê? Eventos finais. Mas nós não estamos voltados, vivendo se houvesse um fim. Nós dormimos hoje, orando a Deus que abençoe a nossa noite, que nós possamos dormir bem à noite, mas que amanhã nos dê um despertar feliz. Quando nós deveríamos estar entregando a vida a Deus nessa noite, deixar que a vontade dele se faça sobre a nossa. Nós às vezes estamos muito voltados para o futuro, nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, mas a oração que nós fazemos nesta manhã é para que Deus realmente possa fortalecer a nossa fé, mesmo questionados, que nós possamos manter a nossa identidade cristã, que nós possamos ter na ponta da língua, quando perguntarem, você é evangélico? O que você diz? Sou. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Sou adventista. Eu creio na volta de Jesus. Eu aguardo a volta de Jesus. Eu creio que eu vou morar com Jesus. É isso que nós temos que ter em mente e na nossa língua, na ponta da língua, quando alguém perguntar qual é a tua religião. Eu sou cristão, eu sou adventista do sétimo dia. Eu creio na volta de Jesus, eu creio em morar com Jesus. Que esse amor de Deus, ele possa fortalecer a nossa fé a cada dia. Mas para isso nós precisamos nos entregar inteiramente. Nós precisamos, irmãos, abdicar do eu, abdicar dessas preocupações mundanas e colocar-nos dia a dia nas mãos do nosso Deus. Que o nosso caráter não seja manchado pela ganância, pela soberba, pelo orgulho, assim como fez Judas. Teve a humildade de voltar e reconhecer o seu erro. Não importa o quanto nós tenhamos errado. O importante é que nós tenhamos a consciência de nos voltar para Deus. Peça perdão e volte, que o amor dele é imensurável, o amor dele é inabalável por mim e por você. E agora eu convido a igreja para nós cantarmos o hino Entrega, para que a gente possa encerrar essa mensagem na certeza de que o amor de Deus, ele supera todas as nossas dificuldades. Há uma frase atribuída a Martim Lutero que ele diz: quando olho para dentro de mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Amém? O justo viverá pela sua fé. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedeu de nesta manhã, ó Deus, podermos estudar a Tua palavra, ó Deus, e conhecermos um pouco mais, ó Deus, desse amor imensurável que é com cada um de nós. Converta-nos, Senhor. Faça com que nós verdadeiramente possamos ser merecedor desse amor. Que nós possamos, ó Deus, deixar a nossa vontade ser submissa à Tua vontade. E assim, ó Deus, podermos dizer que estamos aptos a morar contigo nas mansões celestiais. Pai querido, conduza a Tua igreja. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Faça com que nós verdadeiramente, ó Deus, sejamos servos, sejamos Teus seguidores, para que nós possamos, ó Deus, trilhar os caminhos que Tu tens preparado para nós. Pai querido, salva a Tua igreja, tenha misericórdia de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém.